Olá, expurgantes de ódio, olá, expurgantas de ódio. Eu sou o Otávio Gás, esse aqui é o Super 8 hoje. Quarto filme de uma franquia que até agora não tinha me convencido, mas será que agora foi? Como se esse fosse o grande intuito dos produtores. Precisamos pensar num jeito de convencer o Otávio. Não. Enfim, simbora. Expurgo é o ex-marido da purga? Se alguém faz aniversário no dia do expurgo, o tema da festa é Chuck Norris? Bem que no Brasil podia ter uma noite de crime, porque o ano inteiro cansa, né? Tudo isso e muito mais, só se for agora. Nos Estados Unidos ferrados numa crise econômica e de segurança, eis que os governantes decidem implantar um experimento social inovador. Um dia de crimes liberados numa cidade para ver se as pessoas expurgarão seus mais perversos sentimentos e a paz reinará no resto do ano. Mas parece haver outros interesses escusos por trás dessa noite de crime. O que os sobreviventes genéricos só vão descobrir depois que o TBAFE generalizado começar. Olha só que coisa extraordinante é a premissa da franquia The Purge, ou Uma Noite de Crime, uma realidade distópica que permite aos cidadãos normais poderem cometer todas as espécies de crime durante uma noite do ano. Ainda que pareça absurdo um governo realizando uma medida do gênero, a ideia é suficientemente curiosa para ser uma excelente fonte de uma gama enorme de interessantes possibilidades dramáticas, discussões e problemáticas. Não é à toa que cada filme busca explorar um subtema diferente. Porém, se o criador da franquia, James DeMonaco, tem um talento incrível para bolar premissas maravilhantes, o mesmo não pode ser dito quanto ao seu dom em desenvolvimento, pelo menos dentro dessa franquia. O camarada consegue desperdiçar suas próprias boas ideias e qualquer potencial que a franquia transborda. Em vez de investir no estudo das problemáticas que propõe, ele apenas as usa superficialmente ou como um ponto de partida e descamba na mesma história de sobrevivência pouco inspirada todas as vezes. E infelizmente esse quarto capítulo não foge desse padrão. Em A Primeira Noite de Crime a gente toma conhecimento da origem dessa birosca toda. Vai se aprofundar nas decisões políticas que motivaram a criação dos Jesus Expurgos? Então, até finge fazer isso, ou acha que tá fazendo, sei lá, mas faz de maneira porca e caricata. Assim como todos os outros filmes da franquia, as tentativas de discussões sociopolíticas, quando não são adolescentes e enfeitadas, são tão escanteadas que perdem todo o valor. Ao demonstrar um interesse sobre o estudo da natureza do crime, do motivo que faz um ser humano ser capaz de cometer atrocidades, só investe no óbvio. Psicopatas amalucados, dementes, mercenários, guerra de tráfico, não existe falha de caráter, não existe oportunismo, mas o pior é quando o filme pincela uma discussão social sobre o expurgo como uma medida de limpeza étnica. Até aí, tudo faz sentido, certo? Certo, se fosse abordado da forma correta. Mas é abordado de forma chula, descuidada. O problema é que esse subtexto é muito evidenciado através dos diálogos pobres e óbvios. Aliás, evidenciados não, escancarados mesmo, pois sutileza passa longe do roteiro de James DeMonaco. Em um momento, o filme estabelece que quem decidir participar do experimento social e permanecer na ilha durante o expurgo vai receber uma bufunfinha. Logo em seguida, não resiste em colocar a personagem dizendo: I need the money. Jura, eu achei que você adorasse pôr sua vida em risco por passatempo. E que bom que ela falou, eu nem perceberia, porque essa informação nem é reforçada, né? For those staying, the financial reward seems to be the incentive. A lot of those people felt coerced by the fact they don't have money and you're offering money. But the NFFA knew that we, the impoverished, would stay if there was monetary gain. They participated. It'd be for that paper, trust me. $5,000 to stay? It's life-changing for us. Mas antes essa dispositividade se restringisse apenas a esse assunto. Mas não, tá em todos os lugares, sobre todos os assuntos. E não apenas prejudica o andamento do filme pela obviedade artificial, como ainda destrói a credibilidade dos debates sociais quando coloca, por exemplo, um burocrata pró-expurgo explicando de forma vilanesca, clichê, suas motivações vis. De um jeito bem para idiotas entenderem, saca? E além das explicações, haja discursos motivacionais e até discursos motivacionais explicando as situações. Mas é quando eles decidem fazer isso no meio da ação. Mano, a falta de noção do roteiro é tamanha que nem sabe separar o momento de ação e o momento de lenga-lenga. Os personagens lá, vulneráveis na rua durante o expurgo, à mercê de um atentado a qualquer momento de qualquer maluco, e param pra bater papo e terem uma DR entre irmãos. Como se não fosse o bastante, toda essa falta de tato e sutileza ainda contamina a direção de Garrett McMurray. Não sei se por uma deficiência própria ou porque estava seguindo ordens da produção, que é do DeMonaco,
Mônaco, mas ele emula com perfeição o estilo fajuto da direção de James DeMonaco, que comandou os filmes anteriores da franquia. Tecnicamente, o filme é muito pobre de inspiração. A montagem se desnorteia ao tentar conectar arcos paralelos, abandona personagens, se concentra demais em outros na hora errada e ainda se destrambelha lamentavelmente ao tentar estabelecer narrativas paralelas, o que faz uma atrapalhar a eficácia da outra, como naquele momento em que dois ataques estão prestes a acontecer. A primeira cena, que tinha um ataque iminente, claro, e devia ser tensa, perde a tensão quando corta para a segunda cena, que, por sua vez, não tinha um ataque claro e devia ser surpreendente, mas perde a surpresa quando é intercalada com a primeira. Elas parecem combinar, mas a ordem dos momentos escolhidos na edição é muito desastrada. Ah, mas pelo menos a ação do filme é legal. Como é que eu digo isso? Não. A ação é uma mambembice só e tenta escolher suas falhas no excesso de cortes e nas tremelicagens da câmera. Aí, quando decide deixar rolando sem cortar, a coreografia parece bacana, mas o diretor só consegue expor suas deficiências. Observem isso. Notaram algo estranho na imagem? Tá com um efeito meio esquisito na fluidez dos movimentos, né? Muito provavelmente porque a imagem foi acelerada, ou foram cortados alguns frames para deixar os movimentos mais rápidos, porque provavelmente foi filmado de uma forma pouco convincente. Já aqui, nesse momento, há um corte para mascarar a troca do ator pelo dublê, o que não haveria problema algum, desde que não houvesse esse corte deselegante de um ângulo para outro ângulo similar. Com tudo isso em jogo, só uma coisa poderia salvar o projeto: os personagens. E novamente falha. E falha feio. Para começar, a falta de carisma é endêmico. O roteiro não consegue criar um personagem realmente interessante com o que a gente se preocupe minimamente. Ah, vá lá, talvez a personagem da Marisa Tomei, que não sei por que tá nesse filme, deve estar com muito aluguel atrasado para pagar, mas eu ainda sou reticente porque pelo fato dela ter envolvimento com o planejamento do expurgo, a gente já não simpatiza muito com ela. Mas antes fossem só sem carisma. Mas não, tem personagens insuportáveis também. A chata que não cala a maldita boca toda vez que aparece, ainda bem que aparece pouco. E o pseudo vilão lá, que tem tanta coisa errada que eu nem sei por onde começar. É caricatural ao extremo, forçado e não encaixa na proposta nem com reza braba. Era pra transmitir a sensação de ameaça ao público, mas só consegue irritar mesmo. Fora que, ora o filme dá destaque demais ao sujeito, ora esquecem dele completamente. O que, apesar de ser uma falha narrativa, eu não consegui achar tão ruim assim. E pra piorar, a desmantelada sensibilidade dos realizadores os impede de perceber que, ao trocar pessoas normais cometendo atrocidades por uma criatura exagerada, louca de bater dedinho na parede, ficar acabam desvirtuando completamente as já frágeis reflexões sociais discutidas no filme. Mas a falta de noção dos homens por trás das câmeras tem fim não, filho. É gente que sai na rua mascarado pra fazer presepadinha num dia que assassinato tá liberado. Velhinhas que fabricam bombas e riem como se fossem seres sobrenaturais. Mas nada consegue superar os vilões do terceiro ato. Principalmente aquele fantasiado de nazista com roupa de sex shop. Se como figurino de um filme já é uma ideia boboca, imagine como um uniforme para se usar naquele contexto na história. Como será que passou na cabeça dele? Aí, vou matar pessoas fantasiado de 50 tons de nazista. Ai. Claro que o filme tentou fazer uma bizarra e estupidamente óbvia alegoria com isso. Assim como aqueles outros que saem nas ruas vestidos de Ku Klux Klan. Como é que alguém da produção pensou nessa idiotice? Ninguém pode descobrir que os expurgadores são fascistas, genocidas e racistas. Mas vamos vesti-los de nazistas e KKK que vai ser mara. E assim, a questão racial é ridiculamente minimizada justamente por causa da quantidade de parangolice exagerada e caricatural. Mano, é muito invencionice em pensar que não condiz de forma nenhuma com o tom que a temática pedia. E se os vilões agem como caricaturas vilanescas, os mocinhos, que são traficantes, de uma hora para outra passam a agir como super-heróis, com super golpes estilizados, poses estilizadas e bastante sangue artificial que, mais uma vez, nos afasta da sobriedade exigida pelo projeto. James DeMonaco conseguiu a proeza de estabelecer uma franquia lucrativa com filmes fracos, apenas sustentada na excepcional premissa. E a primeira noite de crime segue perfeitamente esse caminho. Que baita potencial desperdiçado. Pela quarta vez. E essa é a minha reação ao filme.
É triste, gente. Eu tenho uma reação de amor e ódio por essa franquia. Eu gosto muito da premissa e sempre vou muito esperançoso e entusiasmado pra ver, mas eu sempre saio... Nossa, foi isso que fizeram com essa premissa tão legal. Mas se você gosta, se você consegue se divertir, não se sinta bolado pelo que eu falei. A sua sensação é tão legítima quanto a minha. Eu tenho as minhas razões, você deve ter as suas também. Se você quiser compartilhar, deixa aí nos comentários. Belezus? Jaelson. Então é isso, mas o Super 8 tá chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. Eu sou louco, eu sou maluco. Olha só, eu rosno. Eu tenho um dente podre. Que personagem insuportável!